Este programa é livre para todos os públicos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Pai Santo, nós te louvamos e te bendizemos, e lembrados de vosso servo, Padre Léo de Betânia, cuja vida marcada por grande amor ao coração do vosso Filho e acolhimento aos mais necessitados, tornou-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós os pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade como Ele tanto nos ensinou em suas pregações. Conceda-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto pedimos. Peço sua graça pela intercessão do servo de Deus, Padre Léo de Betânia. Essa oração é a oração pela causa de beatificação dele, mas também que nós rezamos na novena do Padre Léo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pode se sentar. Quero dar bom dia para você, a paz do Senhor para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de televisão, também para você que está em casa, para você que está aqui. E mais uma vez esse ano agradecer a Deus pela honra de estar nesse lugar, aqui nesse altar também, que nessa é um palco, onde também nós lembramos do querido e amado servo de Deus Padre Léo, que está presente também aqui através dessa relíquia. Agradecer também a Betânia, que me acolhe, minha casa também. Vamos mergulhar juntos. Diga para o seu irmão que está do seu lado: você está pronto? Segura na mão dele e diz: você está pronto? Nós vamos fazer uma viagem. A gente vai viajar no tempo. Amém? Amados, a palavra que eu quero partilhar com vocês se encontra em João capítulo 12. Evangelho de São João capítulo 12, versículo de 1 seguintes. E a palavra de Deus nos diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde estava Lázaro, que ele ressuscitara dos mortos. Ofereceram-lhe aí um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estava com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de um perfume de nardo puro, muito caro, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. E a casa inteira ficou cheia do perfume e do bálsamo. Disse então Judas Iscariotes, um de seus discípulos, aquele que o entregaria: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários para dá-lo aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa em comum, roubava o que ali era posto. E disse então Jesus: ela conservou esse perfume para o dia da minha sepultura. Pois sempre tereis pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Grande multidão de judeus, tendo sabido que ali estava Jesus, veio não só por causa de Jesus, mas também por causa de Lázaro, que ele ressuscitara dos mortos. Os chefes dos sacerdotes decidiram então matar também a Lázaro, pois por causa dele, muitos judeus se afastavam e criam em Jesus. Palavra da nossa salvação. Amados, a unção de Betânia é um dos episódios mais emocionantes e mais tocantes do Novo Testamento. E ficou tão marcado no coração dos primeiros discípulos de Jesus, dos apóstolos, sobretudo do amado João, que ele quis detalhar cronologicamente, minuciosamente, o que aconteceu naqueles dias que antecediam a Páscoa do Senhor, que antecedia o momento mais importante da vida pública de Jesus. Quando nós olhamos para Betânia, o que nós vemos é um lugar anônimo. O que nós sabemos de Betânia está ligado a relatos que os discípulos contaram a respeito de amizade que Jesus tinha com determinados amigos, sobretudo com esses 3 irmãos. E como você sabe, Betânia é o lugar,
é a casa dos amigos de Jesus. É o lugar onde Jesus se sentia à vontade, aonde Jesus poderia sim se sentir acolhido. Mas para entender Betânia, eu preciso de voltar 3 anos antes, em uma situação que aconteceu com nosso Senhor, que também marcou o seu ministério. A palavra de Deus nos diz, sobretudo em Lucas capítulo 4, que Jesus, ele desce ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista, que nós celebramos ontem. E Jesus, ele chega, ele é batizado por João Batista, e a palavra de Deus diz que João tem uma visão do Espírito Santo de Deus descer sobre Jesus em forma de uma pomba, e a voz do céu dizer: este é o meu filho muito amado, escutai-o. João Batista, que enquanto está jogando água na cabeça de Jesus, batizando Jesus, para que se cumpra a justiça, ele vê que não é ele que está ungindo Jesus, e não é ele que está purificando Jesus, ao contrário, João percebe que aquele a quem ele está derramando água é maior do que ele, a quem ele não é digno de desatar as sandálias. Então ele vê que no dia da inauguração pública de Jesus, lá no Rio Jordão, o Cristo que se coloca na fila dos pecadores, como um qualquer, como qualquer um durante os últimos 30 anos da sua vida, ele era considerado mais um nazareu, mais um homem, um galileu que vivia ali, filho de José. Entra no meio da fila dos pecadores, e nosso Senhor, ao entrar, ele é batizado como todos os outros, e João vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que Isaías disse, o Cordeiro, o servo sofredor. E a palavra nos diz que o Espírito Santo que desce sobre Jesus, o leva para o deserto. Jesus fica 40 dias e 40 noites escondido no deserto. Quem aqui já perdeu um filho durante algumas horas e ficou desesperado? Levanta a mão. Eu me lembro uma vez que o Dani sumiu no aeroporto. Eu fiquei desesperado no aeroporto em Roma, meu filho. E ele estava escondido. Depois ele apareceu, eu quase matei ele, né? Porque a gente morre do coração. Você já parou para pensar que a Virgem Maria, durante 3 dias ficou aflita porque perdeu o menino no templo? Agora você já imaginou a cena de mamãe esperando o seu menino 40 dias sem dar notícia. 40 dias esse menino sumiu. Não tinha rádio, não tinha TV, não tinha para quem ligar. Ele está perdido, ele está no deserto, sendo tentado por Satanás. A gente acha que o Evangelho, minha gente, é algo muito automático. A gente lê o Evangelho, a gente lê a vida de Jesus e a gente acha que é tudo muito natural. Não, nosso Senhor é encarnado, é vivo no meio de nós. Jesus, ele viveu uma vida de humanidade verdadeira. E a palavra diz que depois que terminou os dias, nosso Senhor, ele é consolado pelos santos anjos, servido por eles, e ele volta para Nazaré, sua terra. E quando ele vai em Nazaré, a palavra já fala de Jesus entrando na sinagoga e dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. A palavra de vida, a palavra de ordenação sacerdotal do Padre Léo. Porque ele me enviou para anunciar o Evangelho aos pobres, enfim. Mas a gente acha que Jesus chega do deserto, todo com o cabelo desgrenhado, todo sujo, com uma roupa que ficou o tempo inteiro lá. Deserto não tem água, você pode imaginar como estava nosso Senhor. E a gente acha que Jesus entra na sinagoga de qualquer jeito. Meu amigo, você não entrava na sinagoga de qualquer jeito, não. Você tinha que entrar na sinagoga purificado. Então, meu amigo, Jesus, antes de entrar na sinagoga, ele foi em casa. E você já imaginou a cena? Mamãe amassando o pão. Ou talvez ela estava costurando, eu não sei o que Nossa Senhora estava fazendo. E o seu coração unido ao Pai, pensando: aonde está o meu filho? Aonde está o meu filho? Quando mamãe está aqui amassando o pão, ela vê uma sombra atrás dela, ela olha para trás. Está conseguindo viajar comigo? Sim? Deixa sua imaginação vir comigo. Eu estou só fazendo uma introdução para chegar nesse texto. Quando ele chega, quando ela olha para trás, ela vê o filhinho dela. E nosso Senhor fala: mamãe, pede bênção, porque judeu pede bênção para mãe e papai. Jesus pede bênção para a maninha dele.
E Jesus, ele vai tomar seu banho, comer o pãozinho quente, ser acolhido por mamãe, sentir o cheiro de casa, ser consolado de verdade depois de 40 dias de ter sido provado por causa dos nossos pecados. Ele se prepara para inaugurar a sua missão pública. Ele sai, ele entra na sinagoga, onde muitas vezes ele cresceu como criança, escutando os rabinos ensinando sobre a Torá. E ele abre o livro do profeta Isaías e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu e me consagrou pela unção. A palavra de Deus diz que Jesus, quando fala disso, e diz: hoje a profecia se cumpriu, os fariseus pegam ele, os doutores da lei pegam ele, o chefe da sinagoga, arrastam Jesus para um monte, para um precipício, com a intenção de empurrar Jesus e matar Jesus. E a palavra diz que Jesus passa no meio deles e segue o seu caminho. E a partir daquele dia Jesus não mora mais em Nazaré, ele vai para Cafarnaum. Em Cafarnaum, nós sabemos, pela tradição, que ele vai morar na casa de Pedro e começa toda a vida pública de Jesus. O lugar aonde Jesus se sentia em casa, o lugar aonde Jesus era Ele mesmo, o lugar aonde Ele cresceu, quando Ele ia para Nazaré visitar sua mãe, era um lugar agora de conflito, era um lugar onde as pessoas não o queriam, era um lugar onde as pessoas diziam: ele é o filho do carpinteiro, ele é o falso profeta, esse homem aí, ele expulsa demônios em nome de Beelzebu. Era na própria cidade dele que ele era, as pessoas falavam mal dele, ele era expulso, ele era subjugado pelas pessoas. Aí ele vai dizer que nenhum profeta é aceito na sua própria terra. E o consolo que ele recebia em casa, quando estava com mamãe, nesses 30 anos, quando Jesus sobe a Jerusalém, sobretudo no tempo da Páscoa, as 3 vezes que sobe, para pregar, para anunciar o reino, ele vai ter um problema sério, de um confronto sério com os fariseus, com os doutores da lei, que começam a querer matá-lo. Então Jesus não podia ficar na grande cidade, Jesus precisava ficar num refúgio, escondido, como ficou escondido 30 anos em Nazaré, porque se tem uma coisa que Jesus gosta de fazer, é ficar escondido. E a gente lembra daquela história do Padre Léo: Jesus está escondido aonde? Na tua casa. Jesus, o que Ele preza pela vida de cada um de nós é não esse palco que eu estou aqui, mas quem eu sou no secreto do meu quarto, quando ninguém me vê. Isso é quando o Pai me vê. E a palavra de Deus nos diz então, que Jesus, ele começa o seu ministério, mas quando ele volta, ele vai em Jerusalém, ele fica em Betânia, na casa dos seus amigos. Presta atenção. Monsenhor Grilo, que é um grande estudioso exegeta lá de Roma, ele ousou dizer certa vez, que provavelmente a amizade de Jesus com Lázaro, Marta e Maria, não nasce quando nosso Senhor começa o seu ministério da vida pública, mas provavelmente, pelo modo como esses dois vivem, o modo como eles fazem, Lázaro é amigo de Jesus, talvez do tempo de quando Jesus ia com a sua família para Jerusalém. E nesse ir para Jerusalém na Páscoa, na hospedaria de Betânia, ali eles começam a criar uma amizade. Nós não sabemos, mas é uma amizade tão profunda, que é mais profunda do que a amizade que Jesus tinha com João, o discípulo amado de Jesus. Eu quero, infelizmente, poder dizer isso aqui em público. Não era João. O discípulo que Jesus mais amava não era Pedro, que era apóstolo. O discípulo que Jesus mais amava e confidenciava o seu coração era alguém que não possuía cargo. Era alguém que não era, no meio da igreja primitiva, alguém que tinha um renome ou que levou uma liderança. Os amigos de Jesus eram pessoas normais, simples como você, que tinha uma casa, que se preocupava com limpar,
Os amigos de Jesus eram Marta, que quando chegava em casa estava preocupada em acolher bem. Os amigos de Jesus era Maria, que gostava de sentar-se à mesa para poder escutar e conversar longas horas. Os amigos de Jesus eram Lázaro doente, que ficou doente e que fez com que nosso Senhor, o coração de Jesus, chorasse pelo seu amigo e manifestasse de fato a sua verdadeira humanidade para todos aqueles que o conheciam. Os amigos de Jesus é você, que vive no anonimato da vida. Os amigos de Jesus é você, que nunca vai aparecer na televisão, que nunca talvez... Os amigos de Jesus é sua vovó, que preparava para você nas tardes da semana, quando você voltava da escola e passava na casa de vovó, e tinha aquela Doriana, bem barata, com um pedaço de bolo, aquele bolo gostoso de fubá, porque não tinha dinheiro para comprar bolo, para fazer bolo de trigo, porque o trigo é mais caro que o fubá, e colocava mais fubá do que trigo, e tinha um cheiro que até hoje a gente sente saudade. A vida, a santidade, o ficar cheio do Espírito Santo, não é pregar, não é anunciar o Evangelho, porque isso Jesus fazia, isso Jesus deu aos discípulos para fazer. Isso é missão, mas a verdadeira vida com Deus é eu poder ter a coragem de chamar Jesus para sentar na minha mesa, comer da minha comida, comer do meu feijão, lavar a louça comigo. Você pode imaginar como deveria ser o cotidiano em Betânia? Jesus era tão íntimo de Lázaro, que nosso Senhor de manhã, como todo judeu, tinha que acordar às 5 horas da manhã, para fazer a beracá. E o judeu que adorava, rezava os salmos de manhã, antes de tomar café da manhã. E eram os homens que faziam isso. Enquanto os homens estavam fazendo isso do lado de fora, na porta, olhando em direção ao templo, as mulheres estavam dentro de casa preparando o café da manhã. Isso era algo que era corriqueiro nos 30 anos da vida de nosso Senhor. Escute! Até os 12 anos, segundo a tradição, o menino Jesus rezava junto com São José, a Beracot, de manhã, rezando junto com ele. Ele tinha companhia para adorar, que loucura, o Filho de Deus, para orar, para fazer as suas orações e cumprir a Torá, junto com seu pai adotivo. Mas durante 18 anos, o cotidiano de Jesus era sair e orar ao Pai, escondido. O pai que vê no escondido, enquanto ele fazia esse gesto, mamãe dentro preparando o café da manhã, preparando o pão, amassando a massa, e ele terminava a oração, quando ele entrava dentro de casa, era o cheiro de pão que Nossa Senhora preparava, ameados. Jesus viveu 30 anos tudo isso, mas quando nosso Senhor tem que ir embora de Nazaré, ele vai sentir saudade do cheiro de casa, da acolhida. Ele vai sentir saudade de poder colocar a cabeça no sofá, se assim podemos dizer, e assistir uma televisão junto com os amigos. Ele vai ter saudade de sentar na mesa e não precisar de ficar falando de coisas que não seja de amizade verdadeira. Quando Jesus chega em Betânia, nosso Senhor de manhã se levanta. Lázaro está esperando Jesus para rezar a Beracot, para rezar a oração que os judeus fazem na manhã. E quando eles rezavam juntos, Marta e Maria preparavam o café da manhã. E Jesus, que teve que ir embora de Nazaré, porque assim a vontade do Pai quis, mas também a vontade do Pai era que Jesus tivesse uma família. Deus Pai concede a Jesus um refúgio de consolo em Betânia, para que ele se lembre da sua infância, vivendo com seus amigos. Amados, Betânia se torna uma extensão de Nazaré na vida missionária de Jesus. Você está entendendo, sim ou não? A amizade, a profundidade,
a elegância de poder estar com o Senhor e de dar tudo que você tem, é em Betânia que você encontra. É em Betânia que o maior título que você pode ter, que Deus pode te dar, além de filho, é ser amigo de Jesus. Por quê? E Jesus vai usar um termo sobre o amor, ao dizer: ninguém prova o seu amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Lázaro e Maria amavam Jesus com todo o seu coração. E morando em Betânia, nessa aldeia de leprosos, nesse lugar aonde ninguém queria ir, nosso Senhor então se encontra, porque é no meio dos leprosos dessa vida, é no meio daqueles que perderam a sua esperança e que são jogados de lado, que nosso Senhor quer estar. Mas aí a palavra diz para nós que, do mesmo modo que Jesus começa o momento da sua pregação pública, ele tem que descer até o Jordão, para que João Batista, não jogando óleo sobre a sua cabeça, mas água, ele ali é ungido para a sua vida pública. E a vida pública é o anúncio do Evangelho, que o reino está vindo. O momento mais importante da vida de Jesus, depois desse momento, que ainda faz parte da vida pública, é quando Jesus precisa de se preparar para enfrentar o maior de todos os teus inimigos. E o maior inimigo que você tem e que eu tenho não é Satanás, não. O maior inimigo que nós temos é a morte. E aí, amado, Jesus é o filho de Davi. E Davi e os reis em Israel, eles precisavam de ser ungidos por Deus. O profeta Samuel é enviado até Belém para ungir Davi. Ele ungiu também Saul, e todo rei de Israel é ungido com óleo sobre a cabeça. Você está entendendo, sim ou não? Ele é ungido com o óleo na cabeça. Um sacerdote, o sumo sacerdote, ele também era ungido. Era como, por exemplo, o Salmo 133 que diz: como é bom e agradável viver todo mundo juntos como irmãos. É como um óleo na cabeça de Arão, que escorre sobre a sua barba, escorre sobre a sua gola, sobre a sua túnica, até a orla do seu manto. Quer dizer, o sumo sacerdote tomava um banho de óleo para ser ungido. Quando João Batista joga água na cabeça de Jesus, ele está cumprindo aquilo que será a prefiguração do nosso batismo. Jesus, ele é já o Cristo, o ungido. Esse é o significado da palavra. O Espírito Santo me ungiu. Ele profetiza isso em Nazaré, para dizer que aquilo que Isaías disse, o Espírito Santo está sobre mim, foi o que João Batista viu, o Espírito Santo em forma de pomba sobre ele, e o Pai o ungindo para a sua missão. Mas, sendo que a morte, o salário da morte é o pecado, e quem é o autor do pecado é o nosso inimigo, Satanás, que fez com que Adão e Eva caíssem, e através disso todos nós pecamos. Jesus, que não tem pecado, assumindo a nossa natureza, está indo para destruir aquele que é o feitor e aquele que é a consequência daquilo que somos hoje, pecadores, e que não vai nos levar à morte. Então Jesus precisa publicamente ser ungido como rei. Nosso Senhor chega em Betânia para fazer o seu retiro, para se preparar com o momento mais importante da história, não só da humanidade, mas de toda a criação. Jesus, a palavra diz que fazia 6 dias, faltavam 6 dias, para que acontecesse, faltavam 6 dias para que a Páscoa acontecesse. Jesus vai se retirar em Betânia. Antes de se retirar em Betânia, Jesus está ameaçado de morte. Jesus se esconde, ele vai para um lugar afastado, ninguém sabe onde ele está.
Mas quando ele tem que começar a se preparar para enfrentar a morte, Jesus vai para Jerusalém. Não, ele vai para Betânia. Ele vai em direção a Jerusalém. Mas quando ele está indo em direção a Jerusalém, ele quebra para a direita, entra no vilarejo de Betânia, se esconde, encontra Lázaro, encontra Maria, encontra Marta. E nesses dias em que ele fica ali, o Evangelho não nos diz o que eles conversam, o que eles falam, mas nós sabemos que Jesus ali tomou banho, que Jesus ali comeu, que Jesus ali partilhou, que Jesus ali contou. E ali, como amigo que diz e entende, eles guardaram no coração. O guardar tudo no coração da Virgem Maria em Nazaré, também existe o guardar no coração dos amigos de Jesus em Betânia. E quando Jesus vai sentar à mesa para comer, junto com Lázaro e Maria e Marta, é numa casa pública, todo mundo conhece, vem um monte de gente que fica sabendo que Jesus está na casa dele, na casa dos amigos. E as pessoas começam a se aglomerar. Por que as pessoas começam a se aglomerar? Porque elas vieram pelos milagres, pelos sinais. Marta e Maria e Lázaro estão preocupados não com os sinais, eles estão preocupados com o amigo. Porque você pode ter os sinais, os prodígios, mas se você tem Jesus, você tem tudo. Quando o Padre Léo, na sua última pregação, ele dizia: quem tem amigo, tem tudo nessa vida. E quem tem amigo, Jesus ele experimentou a graça de ter amigos. Amados, quando Jesus se senta à mesa, eu vou fazer um gesto aqui. Espero que o coitado do câmera consiga me acompanhar. Jesus sentado assim, ó, comendo. Maria, a que sempre aprendeu a ficar aos pés de Jesus, se aproxima assim, ó, de joelhos, e vem andando de joelhos, ó. O povo tudo olhando, o que essa louca está fazendo? Jesus de boa. Por que Jesus está de boa? Jesus não se escandaliza com você quando você tem intimidade com Ele. As pessoas podem falar: é doido, está fazendo um monte de besteira. Jesus já sabe o que você vai fazer, porque Ele te conhece. Ela vem de joelhos, andando, se prostra, tira o vaso do alabastro, do perfume mais caro de nada, joga nos pés de Jesus e começa a enxugar com os seus cabelos. E o perfume começa a invadir a casa. Amados, presta atenção. Ninguém está entendendo nada. O Judas está preocupado com a providência, está preocupado com o dinheiro, que não chegou. Vamos vender isso daí que dá grana, vamos fazer negócio. E a menina está ali, ó, quebrando tudo, jogando óleo e jogando óleo, jogando óleo. Enxugando com os cabelos, ó. Mulherada sabe. Tem tipo de óleo que você passa no cabelo que hidrata, não hidrata? Não tem óleo para cabelo? Não tem? Você já imaginou o cabelo de Maria aqui, ó? O perfume que ela usava para seduzir, o perfume que ela usava para poder encontrar. E aqui, ó, ela está ungindo os pés de Jesus. Ela sai, ela fez o gesto, saiu. O povo não está entendendo nada. Jesus fala assim: ela conservou esse perfume para o dia da minha sepultura. Amados, o Espírito Santo de Deus é como um óleo sobre a tua cabeça. É por isso que no batismo o sacerdote unge o nosso peito, a nossa fronte. Quando você está doente, na unção dos enfermos, o sacerdote unge as extremidades para que você tenha força para combater a morte que está iminente, ou a doença. Quer dizer, são sinais do Espírito. E o óleo nada mais é do que a essência de uma planta que se deixa ser extraída e deixa-se morrer para ficar o perfume. Jesus então, Ele está dizendo assim para o pessoal: gente, porque logo em seguida é a entrada de Jesus em Jerusalém, a entrada messiânica, que todo mundo começa: Hosana rei, Hosana, né? Ó Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, é o rei. Foi ungido por quem? Foi ungido por profeta?
Foi ungido por sacerdote? Não. Foi ungido pela sua amiga Maria, que ficava aos pés. Porque se existe um lugar mais alto que a gente pode entrar na vida, você pode ser professor, você pode terminar a sua faculdade, você pode ser entrar no topo da carreira da sua vida enquanto profissional. Você pode ser filho, mãe, você pode ser o ápice para as pessoas, mas o lugar mais alto que você pode estar na sua vida não é no topo. O lugar mais alto que você pode estar na sua vida é aqui, ó, aos pés de Jesus. Aqui, ó. Porque aos pés de Jesus, esse é o lugar mais alto. Debaixo dessa sombra, Jesus, num determinado momento, ele olha para Jerusalém e diz assim: Jerusalém, Jerusalém, ah, quantas vezes eu quis te acolher como uma galinha acolhe debaixo das suas asas os seus pintainhos, não é? Olha as asas. Quem fica aos pés de Jesus fica debaixo das asas do Onipotente. Você está entendendo? O lugar mais alto que você pode estar. E os pés de Jesus é o que se parece conosco. Porque os pés de Jesus é o pé. Os pés de Jesus é aquilo que se sujava e podia se limpar. Você também se suja e tem que se limpar com a confissão e com o perdão dos pecados. Ele é todo imaculado. Mas os pés dele empoeirados pela sua missão das poeiras da Judéia, nos lembra que também nós podemos ser lavados o tempo inteiro. Maria começa a fazer isso aqui, ó. Aos pés de Jesus, enxuga com seus cabelos. Quem fica aos pés de Jesus e dá o seu próprio perfume a Ele, sai com o seu cabelo cheio de óleo e unção, cheio de Espírito Santo. Sabe quem você pode lembrar que tinha óleo no cabelo? Um dos homens mais fortes da Bíblia. Como era o nome dele? Como era o nome dele? Sansão. A força de Sansão claramente não estava nos seus cabelos, mas Sansão tinha os cabelos compridos em forma de menorá. Eram 7 tranças, como se fosse uma menorá que tem o óleo de ponta cabeça que fica pingando óleo. Então todos os dias Sansão passava óleo ungido sobre sua cabeça. Maria está usando o óleo que ela antes usava para se perder, para colocar nos pés de Jesus e colocar ao passar pelo pé do Senhor, que tem como missão pisar a cabeça de Satanás, que pisar a cabeça da serpente. Maria está ungindo os pés do Senhor para que ele possa pisar a cabeça do inimigo. Satanás, quando vê os pés de Jesus, ele olha, ele fala: meu Deus, porque ele também tem que proclamar que Cristo é o Senhor. Ele olha e diz: esse que vai esmagar minha cabeça. Mas ele vê algo brilhando, e Jesus diz: eu vim aqui no inferno para esmagar sua cabeça com o mesmo óleo que você queria esmagar a cabeça de Maria e dos meus filhos. Eu vou esmagar você, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. A unção de Betânia tem uma teologia tão alta e tão profunda, que Jesus vai dizer: essa mulher guardou esse óleo para me ungir na minha sepultura. Em Betânia era o lugar dos leprosos, então eu aprendi com os padres de Betânia, com o padre Erington, que tinha um cheiro horrível. Então se usava perfume para poder, não é assim? Vamos falar a verdade. Quem de você um dia foi convidado para ir numa casa de um amigo, e você vai comer, e do nada você sente uma leve dorzinha de barriga? Você vai no banheiro, o que você faz? Você liga a torneira para fingir que você está lavando mão, né? Dá uma descarga para ficar o barulho da água. Blá, blá, blá. Aí você está lá, nossa, todo chique, todo bonito, todo chiquérrimo, foi um negócio de gala. Liga a torneira, dá umas tossidas, né? Não é assim? E quando você vai fazendo serviço,
a água, né, uma sinfonia lá dentro para o pessoal que está lá fora. Nossa, está lavando a mão. Na Itália tem um negócio, o pessoal do italiano fala assim, vado a lavare le mani, vou lavar a mão. A gente sabe que você vai fazer outras coisas, mas a gente vai fingir que a gente sabe que você está lavando a mão. Aí você vai lá, um dia anterior você comeu uma feijoada, aquela feijoada que a tia persiliana temperou com óleo de dendê, colocou aquele trem bem gostoso, aquele toicinho, você vai lá e pau! Aí levanta o cheiro do perfume, da sua essência. Não é assim? O que você faz? Você procura desesperadamente o quê? O bom ar. E abre de novo, faz todo o movimento lá, liga até o chuveiro se precisar e... Você sai fedendo bom ar de dentro do banheiro. Está tudo certo. Amados, Maria está usando aquilo que era a essência para tirar o cheiro do pecado, entregando para Jesus como unção. Jesus fala assim, obrigado, que é tudo que eu preciso de você. Gente, os judeus tinham um costume muito forte de ungir o morto e depois atá-lo com perfumes aromáticos. Jesus está dizendo assim, ela usou esse perfume aqui e vai guardar para a minha sepultura. Quando nosso Senhor é morto, quando limpam as suas chagas, e quando mamãe, Nossa Senhora com ele no colo, Maria Madalena, Maria, e todos eles estão usando ali os óleos essenciais, ungindo o corpo de Jesus, o óleo de nardo de Maria de Betânia está entre as essências que os discípulos levaram para ungir o corpo do Senhor nas peças. Nosso Senhor é banhado de novo pelo nardo, dos pés à cabeça, enrolado, colocado o sudário em volta dele, ele é deitado e a pedra se fecha. Amados, quando nosso Senhor no silêncio do sábado santo, desce a mansão dos mortos e começa a encontrar os nossos pais, encontrar Adão e vai buscar quem se perdeu, Satanás está sentindo um cheiro. Esse cheiro aqui, eu sentia lá em Betânia. Esse cheiro aqui é um cheiro de uma pecadora lá em Betânia. E talvez Satanás pense, está chegando Maria. Está chegando Maria, que está com cheiro lá de Betânia. Ah, meu amigo, quando ele vê e dá de cara com quem chegou, é nosso Senhor, que chegou com o cheiro de Maria, a quem era muitas vezes acusada de ser pecadora, que era muitas vezes acusada daquilo que não era. E quando nosso Senhor ressuscita, no terceiro dia, e ele aparece para Maria Madalena e para as outras mulheres e para todos os discípulos naquele dia, quando ele entra no cenáculo, o perfume que ele vai sentir, que os discípulos vão sentir, que a igreja vai sentir, não é perfume de rosas, não é o perfume do Padre Pio quando aparece, não é perfume, é o perfume de Maria. Essa palavra está dizendo para você, Jesus quer o teu óleo, porque Ele ressuscitará a tua vida, e Ele se identificará com o teu perfume. E quando Jesus sobe aos céus, e Ele se apresenta ao Pai, diante dos anjos, diante de todos aqueles que cantavam glória, os anjos têm que sentir o cheiro que estava no corpo de Maria antigamente. Agora Jesus carrega o teu cheiro, e eu sei que ressurreição então é eu ter o cheiro de Jesus transformado no meu cheiro, na minha vida. Quando a gente olha para o Padre Léo, para a gente que chega perto dessa relíquia, essa relíquia com a outra que está lá no memorial, tem o mesmo cheiro. Talvez é por causa da madeira, mas é o mesmo cheiro. E você identifica que é do Padre. Padre Léo, ele falou de carimbos do céu, mas Padre Léo deixou perfume.
O perfume que o Padre Léo deixou é a essência de uma vida feliz, de uma vida que você vai passar por sofrimentos, mas que você sabe que você tem um amigo que vai estar contigo, lavando a sua louça, cuidando de você, fazendo a comida, cuidando dos seus filhos, partilhando a vida. O amigo de verdade, que guarda o segredo no coração. Quando o Padre Léo, nesse processo de beatificação, e nós temos visto tantas coisas lindas, Betânia, sobretudo vocês que têm feito a experiência, os irmãos, os padres, como é lindo escutar as histórias. E eu quero contar uma história para vocês. Quando eu fui no túmulo do Padre Léo, esse ano pela primeira vez, depois que o Padre Léo fez aquele passeio lá em casa, aparecendo para o meu filhinho, para o Lucas, de 3 anos e meio, em sonho. Aconteceu uma situação esses dias. Quero mandar um beijo para o Antônio, para o Lucas, para a Amanda, também para a Graziela e para a Mariazinha. Quando eu estava em Betânia, eu comecei a pensar, nossa, daqui a um tempo, não muito tempo, Padre Léo vai ser beato, minha gente. Você crê nisso ou não? Depois de beato é o quê? E nós vamos chamar ele de quê? Santo. São Léo de Betânia. Olha que lindo. Nossa, top, hein? Mas antes de ser santo, é servo. Servo de Deus. A palavra servo, uma das palavras servos em grego é doula. A doula. A mulher que ajuda no parto. Doula, servo. E esse estar aos pés, só 2 pessoas podiam descobrir o pé de alguém no Antigo Oriente, na época de Jesus. A esposa ou o servo ou o escravo. Maria está se colocando como esposa e ao mesmo tempo como serva. Jesus, no capítulo seguinte de João, quando termina a ceia com os seus discípulos, ele vai fazer o quê? Pedro dá seu pé, João dá seu pé, traz uma bacia, começa a lavar os pés e a secá-lo com a toalha que ele tinha. Por que Jesus está jogando água nos pés dos discípulos e não óleo? Para dizer o seguinte: ide por todo mundo, anunciai o evangelho a toda criatura. Eu sou o Cristo, assim como eu fui ungido pelos pés por uma pecadora, eu que sou o Cristo agora, pela água que purifica os seus pecados nos pés também, eu unjo os seus pés, para que você ande por aí, levando o anúncio do evangelho, profetizando, levando o Espírito Santo. Mas fui eu que primeiro servi. Padre Léo e todos os santos que fazem o caminho, primeiro passa por esse crivo da diaconia. É servo de Deus, venerável, beato, santo. Mas ele está passando pelo processo agora de mostrar para nós que o que ele mais fez na vida dele foi ser servo do Senhor. E o servo é quem está aos pés do Senhor. Você quer encontrar o Padre Léo? Suba ao lugar mais alto da sua vida, que é aos pés de Jesus. E termino para a gente começar a rezar, dizendo uma coisa muito importante. Nesses dias, quando eu fui então em Betânia, eu falei assim: nossa, Jesus, o Senhor podia começar a ajudar a construir a igreja do Divino Espírito Santo lá em São João Batista. Não é isso? Esse é o nome da igreja. Estou já falando na televisão, para você que tem, isso aqui, para você que não é igual Judas, está preocupado com dinheiro, ajude Betânia a construir a igreja do Padre Léo. Vai ser a igreja do Divino Espírito Santo, mas quando ele for santo e beato, a gente vai poder também venerar o servo de Deus, que não é mais servo, mas que sim. Já pensou você ir na igreja do Padre Léo? Vamos ajudar a Betânia a construir? E não eles que me pediram, não, eu que estou falando agora. E aí eu disse, uai, o senhor falou assim, vocês vão construir a igreja. Vai construir uma casa, aonde eu estarei, junto com o Léo, junto com aqueles irmãos de Betânia que já se foram, para mostrar para vocês que também eu convivo e vivo ali. Bom, voltei para casa. Pensei, cara, precisamos de encontrar um construtor que se coloque à disposição para poder fazer isso. E aí eu tenho um amigo, eu não vou falar o nome dele aqui, senão ele vai ficar com vergonha.
que já fazia muito tempo que eu não via. Estava com saudade dele. É uma pessoa que eu amo muito, que eu tenho uma admiração enorme. O seu Antônio. Um beijo pro senhor. Falei, né? Tanto Antônio tem um monte de gente, vocês não sabem de onde ele é? Gente, e o seu Antônio, ele era quem organizava os encontros do Padre Léo na região onde eu estava. E ele gostava muito do Padre Léo. E esse homem é o quê? Construtor. Ele constrói casas e é um grande construtor. Um dia, a netinha dele, a Maria Elisa, de 3 anos e meio, chega em casa para a mamãe e diz: mamãe, lá na escola, eu tenho um amigo que não sabe rezar a Ave Maria inteira. Ela falou: é? E como que ele é? Ele é da sua classe? Ele falou: não, mamãe. Ele é um tio de cabeça branca. Ele reza a Ave Maria pela metade, aí eu termino, porque ele não sabe rezar. Ah, é? E ele é legal? É, mas você já falou para a professora? Já, mas ninguém vê, só eu que vejo ele. 3 anos e meio. No outro dia, mamãe, o meu amigo estava lá na escola, e a gente rezou a Ave Maria de novo. Ah, legal. 3º dia, mamãe, o meu amigo estava lá na escola. E como que é esse seu amigo? Esse meu amigo, ele é um moço de cabeça branca às vezes. E às vezes ele não tem cabelo. Como que é o nome dele? O nome dele é Tio Léo. E o seu Antônio, ao ver essa visita, eu posso contar essas coisas. Betânia não pode contar esses trem. Eu posso, porque eu estou livre, né? Eles estão ligados a canônicos, negócios. Eu posso contar esses trem aqui na TV. O Antônio entendeu. Rapaz, o Padre Léo está lá em casa. Falei, está lá em casa, igual ele foi na minha. E aí os padres me ensinaram que quando o Padre Léo ele tem um projeto na vida de alguém, ele começa a aparecer para as crianças, ele se manifesta de alguma forma. Esse homem me disse, esse meu amigo me disse: eu vou construir a igreja do Padre Léo. Pode contar comigo. Fique de pé. Porque se você carrega o cheiro de Jesus, aonde você for, esse cheiro te lembra naquele lugar, do lugar secreto. Esse cheiro te lembra de quando você mais precisa, que é debaixo dessa sombra, é dos pés dele, que você pode dizer: eu estou aqui, a única coisa que eu tenho é a essência da minha vida, a única coisa que eu tenho é o cheiro daquilo que eu quero entregar para ti. Toma! Jesus fala: obrigado, eu só precisava disso para poder te levar para o sepulcro e ressuscitar com você e subir aos céus e dizer para o meu pai: pai, eu voltei, mas eu voltei com o cheiro dos meus irmãos, e aqui o céu carregará o teu perfume e os anjos cantarão contigo. Levante seus braços. Cante essa música. Vim até aqui. Vai, Maria. Derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Vai, cante, cante, fala pra Jesus. Hoje estou aqui, não que eu mereço, vai, declare. não porque eu mereço, eu sei. Força, Betânia, cante isso, cante isso. Esse é o nosso cântico, vai. Eu andei, conheces bem o meu perfume. Ó o perfume, ó. Mas tu sabes, Jesus. Mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho,
recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro.